More carrots. Don't tear it. Na América Latina inteira, né, a gente não deve ter mais do que algo em torno de 100 mil títulos acessíveis. De um acervo total, talvez, da ordem de 5, 6 milhões de títulos. Em média, no mundo em desenvolvimento e no mundo mais pobre, a gente tem menos de 1% dos títulos dos acervos disponíveis realmente acessíveis. Todo livro que uma pessoa com deficiência visual quiser ler e estiver disponível no mercado, tem que ser oferecido em formato adaptado. Todo livro que já for um livro digital em formato EPUB é um livro acessível. Eu sempre trabalhei em instituições e as instituições costumam pedir direitos autorais para qualquer material que forem utilizar, seja esse material um vídeo ou um livro. Sempre entramos em contato com os autores e quase sempre isso é possível. Pode haver uma ou outra barreira de comunicação que inviabilize essa cessão de direitos. Nós temos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que traz aí sim uma série de condições que deveriam impulsionar a produção do livro no formato acessível. Eu digo deveriam porque esse é um processo histórico e a gente sabe o quanto demora para mudar, né, uma cultura de mercado que está estabelecida, que tem muito medo da pirataria no campo da deficiência visual. Mal sabem eles que não existe pirataria no campo da deficiência visual, porque as pessoas com deficiência visual têm o direito de ler os livros. O Brasil faz parte de um tratado internacional que garante o acesso ao texto impresso para as pessoas com deficiência visual, pessoas com dislexia e pessoas tetraplégicas. O Brasil já faz parte desse tratado desde 2018, mas para ele entrar em vigor, a gente precisa fazer alguns ajustes internos para que todas as pessoas possam ser beneficiadas pelos direitos que esse tratado garante. E um desses ajustes é justamente fazer com que os livros produzidos estejam acessíveis. Como é que a gente deve produzir um livro para que ele seja considerado acessível? Um livro, para ser considerado um livro acessível, né, ele deve permitir a leitura por voz sintetizada, por leitor de tela, que é a ferramenta que a pessoa com deficiência visual usa para ler dentro do computador ou no telefone. O livro deve permitir a ampliação de caracteres, né, que é para atender a necessidade das pessoas com baixa visão, né, que com o caractere ampliado, com as fontes ampliadas, né, tem uma possibilidade de usar sua própria visão. Ele deve ser passível de mudança de contraste de fundo, né, e primeiro plano, né, o que permite também as várias condições visuais de aceder ao conteúdo. Além de ajustar os livros para eles serem acessíveis, a gente também precisa pensar em questão de acesso, né? E quando a gente fala de acesso, isso vai para mais dos livros e dos objetos físicos. A gente quer também falar de acesso aos espaços, então, bibliotecas, arquivos, galerias, museus. A gente quer que todos esses espaços possam acolher e incentivar a presença de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Já existem diversos espaços que dão esses tipos de descontos, como para crianças, para idosos e para pessoas com deficiência também, já há esses descontos. Então eu penso ser importante a manutenção desses descontos, especialmente para pessoas com deficiência, pois, ao longo dos anos, as pessoas com deficiência não tiveram acesso a esses espaços. E por todo esse tempo sofreram com isso. Então eu penso ser super importante a manutenção desses descontos como uma forma de incentivo para que pessoas com deficiência comecem a frequentar esses espaços, à medida em que veem que é um valor acessível e possível. Podem acessar, conhecer e ocupar esses espaços. Isso é muito importante para que tenhamos ações de incentivo para atrair este público. A gente não está enxergando, né, um movimento para ampliar isto, principalmente, eu diria, no campo didático para as pessoas com deficiência auditiva, né? Elas falam a língua própria, né? Libras é a língua deles, né? E não o português. O português é uma segunda língua para eles. E aí o esforço de toda a organização mundial de ir buscar uma solução
que viabilize esse direito fundamental, que é o direito à cultura, o direito ao conhecimento, o direito ao entretenimento, o direito a usufruir da história da humanidade. More carrots.